Amém. Queridos, você que trouxe a palavra de Deus, quiser abrir aqui para ler conosco, Atos, vamos ler o capítulo 20, o versículo 7 até o versículo 9. Se você não trouxe, tá? A gente já está passando aqui no telão. Atos 20, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim, irmãos: no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Então ele continuou falando até meia-noite. O pessoal reclama que o culto é demorado? Não, ficou até meia-noite pregando. Havia muitas candeias, muitas luzes. Quando estávamos reunidos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando levantar, ele estava morto. Saia da janela. Janela é um lugar de indecisão. As pessoas, a gente tem o costume de falar aí, quando nós ficamos em cima do muro, em cima do muro. E quando eu leio esse texto, queridos, eu fico ali imaginando assim, o apóstolo Paulo pregando. Não é qualquer um não, o apóstolo Paulo, com tanta unção, com tanta presença de Deus, com tanta revelação, com tanto poder, ali trazendo a direção para a igreja. Aquilo que nós estudamos hoje, eles estavam recebendo ali naquele dia, E alguém senta na janela, fica lá na janela sentado. Hoje, as pessoas não ficam na janela, queridos, mas às vezes entristece um pouco, Porque às vezes a palavra de Deus, que é a mesma palavra do apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que usava ele. A Bíblia diz que somos todos iguais. Às vezes pessoas levantam toda hora, para sair. Eu não sei que está em trabalho, Eu já vi pessoas jogando dentro da igreja, com um joguinho assim, a palavra pregando, a pessoa com um joguinho jogando. Eu já vi pessoas assistindo um jogo de futebol. A palavra pregando ali com o celular, assistindo um jogo de futebol. No celular, Quando não, fica lá fora. E acaba isso, queridos, sendo um desrespeito muito grande, não conosco, mas com o próprio Deus. Porque se é a palavra de Deus, nós temos que, comer cada palavra, independente de quem está ministrando. O apóstolo Paulo naquela época, hoje os pastores, líderes, quem Deus chama para estar ministrando. Agora, se fisicamente traz isso, algo de desrespeito, claro, se a pessoa precisar, não é nada disso que eu estou dizendo, queridos, mas a pessoa não tem sede o dia inteiro, mas chega na igreja é uma sede, Ela consegue ficar o dia inteiro sem ir no banheiro, mas quando começa a palavra, ela não consegue ficar sem ir no banheiro. Então, assim, é uma coisa que acaba desrespeitando a Deus. Agora, espiritualmente, é um lugar muito perigoso isso. Estar na janela. Estar na janela é um lugar muito perigoso, porque, imagina ali, eles estavam num prédio, numa casa, no terceiro andar ali. Então, quando eu estou na janela, eu fico, os dois lados me atraem. Os dois lados me atraem. Então, hoje, espiritualmente, estar na janela é eu estar aqui, mas tanta palavra está me atraindo, mas outras coisas lá fora também estão me atraindo. Quando Deus fala, quando nós formos orar, adorar Ele, entrar no nosso quarto, fechar a porta, é muito bom até fisicamente fazer isso, mas Ele estava dizendo realmente da nossa mente, do nosso coração. Quando nós chegarmos na presença dEle para ouvir a palavra, para orar, a gente não ficar na janela. Porque os dois lados me atraem. Eu olho para o lado de dentro, eu vejo o apóstolo Paulo pregando. Eu olho lá fora, eu fico vendo o movimento. Então é muito perigoso tudo isso. As duas coisas me dirigem. Minha escolha, minha fé
Então é muito perigoso quando eu estou na janela, né? Tem duas visões, tem duas vozes, tem duas direções, acaba sendo muito perigoso. Eu quero aprender algumas lições aqui nessa noite com os irmãos, bem breve mesmo. Em Atos 20, nós lemos no versículo 8, que havia muitas candeias, muitas luzes no piso superior, onde eles estavam reunidos. Luz, irmãos, aqui falando luz, é a própria palavra de Deus. É a direção que o apóstolo Paulo ele estava trazendo para aquele povo. Luz, direção. No livro de Salmos 119, versículo 105, diz: a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Agora, como pode, né, um lugar ali que estava com tanta iluminação, com tanta revelação, uma pessoa está ali olhando, se por dentro tinha muita luz, lá fora tinha muitas trevas, muita escuridão. Então hoje, a gente, né, Deus, Ele manifestando, às vezes uma unção, um louvor desse, um tempo maravilhoso desse, e a gente na janela. Tanta luz, tanta revelação, e a pessoa ela sai ali fora. Tudo que foi dito aqui ela já não lembra mais. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós temos que cuidar com isso, porque se a palavra ela não cair num coração iluminado, num coração ali que está com vontade de ouvir, com vontade de receber, o inimigo vem e ele rouba. O inimigo não está preocupado que você está aqui, de jeito nenhum. Hoje, a estratégia do diabo é outra, deixa o povo ir para a igreja, mas coloca eles na janela. Coloca eles na janela. Deixa a luz, deixa a revelação. Vamos deixar os pastores pregar, deixa, não importa com isso não, mas deixe que o povo fica na janela. Onde a luz está lá fora, a treva está lá fora, a luz está aqui dentro. A luz que leva a pessoa para a salvação, para o caminho, e as trevas que vai perturbar a vida dela, que vai levar ela para a perdição. Então você encontra muitas pessoas hoje, saem do culto, até emocionada, mas acaba tudo vazio. Volta para casa tudo vazio, não sente mais a presença de Deus. Sente a presença de Deus dentro da igreja. Sabe, queridos, nós, como templo do Espírito Santo, a presença de Deus, ela tem que, onde nós formos, ela tem que caminhar junto. Às vezes a gente até, na oração, a gente fala: Senhor, em nome de Jesus nós vamos entrar na Tua presença, né? Pelo sangue nós vamos entrar na Tua presença. Isso aí nós entramos na presença de Deus, querido, quando nós aceitamos Ele. Nós não temos toda hora orar: Senhor, vamos entrar na Tua presença. Não, nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Não precisamos orar: vamos estar entrando na Tua presença. Não, nós somos santos, nós temos a presença de Deus em nós. E onde nós estivermos, a presença de Deus, ela é conosco. O tempo todo. Sabe, então, muitas luzes, muita direção. E às vezes as pessoas ficam lá, né, prestando atenção na escuridão, as coisas lá de fora. E fala também, queridos, no versículo 9, Atos 20, versículo 9, que ele estava sentado numa janela e adormeceu profundamente. Adormeceu. E esse adormeceu, apesar de a gente ver algumas pessoas cochilando, né? Tinha um pastor que ele falava assim: se cochilar, ele deixava um copo separado de água. Ele falava: se cochilar na minha pregação, se dormir, eu vou lá e vou tacar uma água. Ele deixava um copo separado mesmo, assim, sabe? Mas esse adormeceu profundamente. Está falando de algo espiritual, de algo frio, de algo que o fogo está caindo, a palavra sendo revelada, e a pessoa está praticamente morta ali, não sente nada. Sabe que na janela ela tem esse poder. A janela ela tem esse poder de neutralizar a presença de Deus.
A janela tem esse poder. Quando nós estamos na presença de Deus, nós acabamos dispersando com muitas coisas, acaba nós não enxergando, não vendo a palavra de Deus. Irmão, o Espírito Santo ele é muito sensível. O Espírito Santo, ele está ali buscando, ele está ali procurando. E aonde ele encontra o coração quebrantado, ele entra. Sabe, às vezes pode chegar aqui uma prostituta, pode chegar aqui uma adúltera, pode chegar quem for, e de repente aquilo vem, ele se quebranta na presença de Deus, e ele acaba sendo cheio do Espírito Santo, ele acaba recebendo dons de Deus, e pessoas religiosas estão dentro da casa de Deus e não recebem nada, porque estão adormecidos, estão na janela. Sabe, irmãos, olha, é com muito temor que eu quero falar isso para você, mas não venha para um culto receber nada. Quando você vier para um culto, venha para entregar tudo a Deus. E você vai receber tudo. O culto não é para nós. Nada aqui foi feito para nós. Nós estamos aqui para adorar a um Deus, para cultuar a um Deus. Então, quando nós saímos de casa, às vezes as pessoas saem reclamando que está indo para o culto. Irmão, imagina Deus vendo isso. Tem que ir para o culto. Deus falando, eu vou receber uma adoração dessa? Eu vou receber uma adoração dessa que já está reclamando de ir para o culto? Eu vou receber uma adoração que a pessoa vem sem vontade, sem prazer. Então nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Sabe que a janela tem esse poder de adormecer profundamente. Então quando nós formos para um culto, irmãos, Senhor, olha, eu sei que o Senhor já está lá. Eu sei que o Senhor já marcou esse dia comigo. Cria expectativa no teu coração. Saia da janela. Se entrega totalmente ao Senhor. Às vezes a pessoa, que o ar está frio, que o som está alto. Se for o pastor daí, eu não vou. Se for o pastor fulano, eu não vou. Quem disse que tudo isso é para você? É para Deus. Pela misericórdia, Ele derrama da graça. Nós recebemos tudo que Ele tem para nós. Efésios 5,14 diz, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A presença do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, ela não vai resplandecer, irmãos, quem está na janela e quem dorme. Não, levanta dentre os mortos. Amém? Em Atos 20, no versículo 9, continua dizendo assim, e ele caiu do terceiro andar, quando levantaram, estava morto. Sabe, irmãos, o perigo de estar na janela, né? Quem ficou na janela sabe que, por exemplo, quem mora em prédio sabe, se você cair para o lado de dentro, é baixo, porque ele estava no terceiro andar, mas se cair para o lado de fora, é alto. Então a gente nunca pode esquecer disso, né? Quando eu estou num prédio, falo, está baixinho aqui, eu vou pular. Não, você está no andar alto. E sabe, irmãos, quando a gente está na janela, a gente corre o risco de cair lá fora. E quando cai lá fora, é morte espiritual. O perigo de estar na janela, irmãos, é você cair. Quando eu estou aqui lá de dentro, eu posso cair? Sim, mas o tombo é pequeno. Eu consigo ali voltar, pode machucar um pouco, mas eu estou dentro da casa, eu estou ali na luz. Agora, quando eu caio para o lado de fora, irmãos, é onde as pessoas não têm medo. Irmãos, tem pessoas que estão andando no Evangelho numa linha imaginária, como se fossem aqueles artistas de circo andando numa corda bamba. Não leva o Evangelho a sério. Não leva o chamado a sério. Teve um dia que eu vim orar, que terminou o louvores dos meninos sexta-feira, eu vim orar aqui à noite, 10 horas da noite, acho que mais ou menos. Irmãos, eu estava aqui assim, de repente eu olhei assim e falei, Pai, como pode? Quantos milhões de pessoas que há neste mundo? E o Senhor me escolher para estar aqui. Irmãos, é um temor assim tão grande. Eu falo, não pode, assim, às vezes nós entendemos tudo isso, que nós somos escolhidos de Deus. Somos escolhidos de Deus e temos que valorizar isso, irmãos.
Temos que valorizar isso. Nós estamos começando uma obra e praticamente muitos de nós aqui, né, não tem nenhum dia de folga. Todos louvor, escolinha, diácono, todo mundo trabalhando todo dia, assim, todo dia. Eu sei que isso às vezes vai nos cansando, eu sei que às vezes a gente não tem tempo, mas irmãos, olha, se nós olharmos pela ótica da fé, pela ótica espiritual, é um privilégio tudo isso, Deus escolher cada um de nós. Olha quantas pessoas há nessa cidade, olha quantas pessoas que há neste mundo, e Deus escolheu eu, você, para estar fazendo essa grande obra, sabe, estar servindo Ele. Então nós precisamos nos alegar, levar muito a sério, queridos, porque se nós andarmos numa corda bamba, um dia a gente pode cair para o lado de baixo. Quantas pessoas que você conhece aí, que eram ótimos pregadores? Meu Deus, tantos pregadores de excelência, irmãos, que está caída. Quantos? Aqui perto de nós, tem um senhor que tem uma empresa, ele era pastor de uma grande igreja de Araçatuba. E às vezes eu chamo ele, está totalmente morto. Caiu lá de fora, lá embaixo. Então, alguma janela da minha vida que eu preciso decidir. Ou eu fico na janela, que lado que eu escolho. Tiago, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Até aqui por enquanto. O cara está falando da janela da incredulidade e janela da fé. Às vezes você está sentado nessa janela. Então tem pessoas que ela tem fé para buscar algo. Ela tem fé. Ela vai, ela olha, ela vê e tal. Só que ela não tem fé para tomar posse. Ela chega muito próximo da bênção. Ela vai, ela busca. Ela tem fé para buscar. Mas ela não tem fé para tomar posse. Do momento de tomar posse, ela fica na janela. Vem a dúvida. Vem a incredulidade. Sabe, querido, se Deus te levou até um lugar, coloque os pés para Ele dar por herança. Então você tem buscado tantas coisas, irmãos. Às vezes você é um lutador, trabalhador. Às vezes tem buscado dons. O que falta é você tomar posse. Deus já te deu. Deus já te deu. Você tem se esforçado demais, você tem feito tudo. Agora o que falta é só você tomar posse. Você precisa sair da janela da fé e da incredulidade. Você está dos dois lados. Você chega muito próximo, mas vai tomar posse, você não consegue. Tem pessoas que ela tem fé. Eu tenho fé para comprar, mas depois ela não tem fé para pagar. Irmão, se for na direção de Deus, que Deus colocar em tuas mãos, Ele vai te dar condição. Ele vai te dar condição. Pastor, eu tenho um sonho de comprar a minha casa, tenho um sonho de comprar meu apartamento, meu carro. Mas depois eu não consigo pagar. Acabou, filho. Acabou. Você está na janela. Acabou. Você não vai conseguir comprar nada mesmo. O mesmo Deus que coloca o desejo de você querer, é o mesmo Deus que vai dar ali o poder, a força para você pagar. Alguns têm fé para abrir um comércio, mas ele não tem fé para administrar, não tem fé para crescer. A pessoa, ela abre o comércio, mas a fé dela fica parada. Parada. Irmãos, tudo que Deus colocar em nossas mãos, se for de Deus, a direção de Deus, ela tem que multiplicar. Mas você precisa dar passo de fé. Esse dia, conversando com um rapaz, ele tem uma loja até boa, um lugar bem afastado assim, e ele falou: se eu for no centro, eu vou vender mas tanto, mas o aluguel lá é muito caro. Eu falei: rapaz, você não tem visão, cara. O aluguel é muito caro, mas olha o tanto que você vai vender. Então, uma pessoa que ele teve fé para abrir um negócio, mas ele nunca vai ter fé para administrar com fé. Irmão, você acha que essas grandes empresas aí, que nós vimos hoje,
Como que ela conseguiu crescer? Porque o dono, o administrador, ele administrou com fé, ele enxergava longe. Quando nós saímos da igreja da Canjiro Itaquera, irmãos, dá o que Canjiro Itaquera? Acho que daqui, assim, ó. Pedacinho assim. Para ir para Ibirapuera, a igreja Aliança de Amor, irmão de Deus, era uma mudança assim de aluguel, de gasto, mas sobrenatural. Mas se não tivesse visão, estaríamos com 20 pessoas lá na Canjiro Itaquera. Depois estava na Ibirapuera. Surgiu a oportunidade de ir para a igreja sede lá. Quem conhece, a igreja grande, bonita. Quantas pessoas falaram, vocês são loucos, para quê? Aqui tá bom. Então tem fé para abrir, tem fé para abrir o comércio, a igreja, tal, mas não tem fé para administrar, para crescer. Você entende isso, irmãos? Uns têm fé para abrir, para receber dons, mas não tem fé para usar o dom. Às vezes você pede, Deus, eu quero ter um dom de cura, Deus, eu quero um dom de profecia, Deus, eu quero um dom disso. Irmãos, como você sabe que Deus não te deu esse dom se você não vai no hospital orar e falar, seja curado em nome de Jesus? Se você vê um cego e falar aqui, ó, pode ver agora em nome de Jesus. Você vê um paralítico andando, pastor, irmão, tem vergonha, e se não andar, você nunca vai experimentar o dom de Deus. Por que tem muitos dons de Deus aí dentro das igrejas que não é manifestado? Porque eles têm fé para pedir o dom, para receber o dom, mas não tem fé para usar o dom, fica na janela. Você vai fazer, irmãos, aquilo que Deus mandou. Se vai curar, se não vai curar, se vai levantar, é entre Deus e a pessoa. O que nós temos que fazer é ter ousadia de tocar, de falar, levanta, anda. É Deus que faz, não somos nós. Então, nós temos a fé para receber os dons, mas não para usar. Nós temos fé para buscar o Espírito Santo, mas nós não temos fé de receber o Espírito Santo. Será que eu recebi mesmo? Então Deus é mentiroso, porque Ele falou, se nós pedíssemos o Espírito Santo, Ele nos daria. Ele falou, pede o Espírito Santo. Eu dou, vocês são pais maus, todos os seus filhos pedem, vocês dão para eles. Agora eu que sou Pai Celestial, pede o Espírito Santo, eu dou. Aí se for um espírito maligno, que Deus é esse? Ele diz assim, se o filho de vocês pedir um pão, vocês dão uma pedra? Se pedir um peixe, vocês dão uma cobra? Não. Por que nós vamos pedir o Espírito Santo e receber um espírito maligno, irmãos? Então nós buscamos, mas não temos fé de receber. Eu recebi o Espírito Santo, eu abro a boca, eu falo em línguas, e ali eu começo a manifestar os dons do Espírito Santo, eu começo a mudar a minha vida. É isso. Nós precisamos sair da janela. E no versículo 8 fala que nós temos a mente dividida. Uma mente dividida, ela é instável em tudo que faz. Uma mente fica na janela, ela é instável em tudo que faz. Uma hora ela quer, uma hora ela não quer. Uma hora ela vai fazer, outra hora ela não vai fazer mais. Uma hora está, pastor, olha, se eu precisar, estou aqui. Outro dia, não quero mais não. É uma mente estável, a mente fica na janela. Queridos, eu quero só encerrar aqui. O tempo já esgotou, mas eu creio que foi tudo projeto de Deus. Em 1 Reis, versículo 18, 1 Reis 18, 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando? Até quando? Vocês vão oscilar entre duas opiniões. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Essa é uma decisão, irmãos, que nós temos que sair da janela ou de cima do muro. Se nós cremos que Deus é Deus, nós temos que seguir Ele 100%. Se jogar, olha Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que o Senhor é Deus. Agora Ele fala, se vocês não crerem, siga Baal. Ele não ficou questionando não, olha Deus, olha o que vocês vão fazer, não.
Ele falou, se vocês ficarem na janela, vocês precisam decidir, duas opiniões não dá. Se Deus é Deus, então siga Deus. Enxerga as coisas como Deus. Enxerga aquilo que tudo está acontecendo como algo de Deus. Porque às vezes nós falamos tanto de Deus, irmãos, vivemos numa incredulidade, num vazio. Sabe, nós não enxergamos nada espiritual, tudo físico, humano. Precisamos sair da janela. Lucas 16, versículo 13, a parte A diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás ao outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Sabe, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo lá fora, o mundo, ou eu sirvo meus filhos, ou eu sirvo quem que seja. E quando a gente fala isso, irmãos, não é para a gente abandonar a nossa vida, que Deus ele não quer isso. Deus não quer nada disso. Mas Deus ele tem que ser prioridade na minha vida em tudo. Quando eu saio da janela e eu tomo a decisão que Deus é Deus, ele tem que ser prioridade na minha vida em tudo. Em tudo. Servir a Deus é isso. Não sei que esses dias alguém contando uma história, foi esses dias mesmo, acho que essa semana, não sei se foi na célula, que tinha um rapaz que estava em cima do muro, com uma palavra na janela, e disse que tinha um lado que falava, pula para cá, vem, pula para cá, e o outro lado tudo quieto, lá, tranquilo. E ele perguntou para aqueles que estavam lá parados, tranquilos, nem ligavam para ele, e falava assim, por que vocês não ficam me chamando e aquele lado fica me chamando? Ele falou, aqui é o inferno. E quem está em cima do muro é nosso. Então, queridos, nós não fomos chamados para ficar na janela. Nós não fomos chamados. Nós fomos chamados para decidir. Para decidir. Sabe, às vezes é mudança que nós precisamos tomar. E às vezes toma mudança, não toma mudança. Seja a vida profissional, seja o próprio corpo, às vezes você está precisando fazer um exercício, está precisando fazer aí uma dieta de mudança de alimentação, você está aí ó, na janela, de um lado coloca um monte de porcaria para a gente, e do outro um monte de coisa saudável, nós estamos na janela. Como que a gente vai, às vezes a gente ser humano, né, que é um ser tão racional, mas às vezes somos tão, não queria usar essa palavra, mas às vezes são meio burros assim, para escolher as coisas. Né? Que, às vezes coloca umas coisas que você lê lá no rótulo, que você vê, faz mal tudo que tem lá dentro, e nós preferimos isso do que uma coisa saudável. É umas coisas muito estranhas que a gente carrega na nossa vida. Sabe? Então, em tudo nós precisamos sair da janela e tomar uma decisão, queridos, na nossa vida. Sabe? Tomar uma decisão na nossa vida. Decidir, né, a viver uma mudança espiritual, física, familiar. Nós precisamos sair da janela, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus nos trouxe nessa noite. Saia da janela. Janela é lugar de morte.